Um terrorista coloca um explosivo em um ônibus em movimento, mas se a velocidade ficar abaixo de 50 km, ele vai explodir. E aí pessoal, a história de hoje é um filme de ação chamado Velocidade Máxima de 1994. Se você gostar, se inscreve no canal, deixe um joinha e um comentário, que eu deixo um coraçãozinho pra você. E agora, vamos para mais um recap! Um segurança de um prédio encontra um homem em uma área reservada. O segurança diz que se trata de uma área proibida. O homem diz que o chamaram para arrumar algumas fiações, fingindo que está pegando a autorização. O senhor elimina o segurança. Em um elevador lotado do prédio, alguém aciona um explosivo, fazendo com que os cabos se rompam. Uma equipe policial chega no local para tentar realizar o resgate. Um dos policiais avisa que quem armou a bomba está exigindo 3 milhões de dólares. Caso contrário, vai romper os freios de emergência, fazendo com que o elevador caia e que possuem 1 hora para realizarem a entrega do dinheiro. 2 policiais, Jack e Harold, são designados para examinar a bomba, enquanto a outra equipe começa a evacuar o prédio. A dupla de policiais desce até o elevador enquanto o terrorista percebe a ação policial e, com uma escuta, acompanha toda a ação. Os policiais tentam acalmar os passageiros, que se questionam o motivo de mandarem a polícia ao invés de mecânicos. Enquanto aguarda as ordens do capitão Mac, Harold propõe um teste surpresa para seu colega. Ele pergunta o que Jack faria em um caso de um atirador com uma refém quase chegando no avião. Jack responde que iria atirar na refém. Com isso, ela se machuca e o atirador não consegue levá-la ao avião. A resposta deixa o seu colega surpreso. Jack começa a observar o explosivo e diz para Harold que o cara vai explodir o elevador de qualquer jeito, que está com um pressentimento. Mas seu colega diz que devem obedecer Mac. Jack afirma que devem fazer algo pelos reféns. Com isso, eles dão a volta no prédio e preparam um cabo com um gancho para prender no elevador. Ao perceber essa ação, o terrorista aciona outro explosivo, fazendo com que o elevador comece a cair, mas o gancho com o cabo impede a queda. Enquanto os policiais se dirigem até o andar onde está o elevador, o suporte com o cabo se solta, mas fica preso no caminho para o túnel do elevador. Os policiais chegam até o andar onde está parado o elevador e começam a libertar os reféns. Eles finalizam o resgate, antes que o suporte caia junto com o elevador. Após o resgate, Harold diz que o cara adiantou 3 minutos. Com isso, Jack acredita que o terrorista está no prédio. Ao conversarem sobre onde ele poderia estar, a dupla percebe que o terrorista pode estar em um dos elevadores de carga, que não foram checados. Assim, eles começam a verificar os elevadores. Eles abrem uma das portas do elevador, que está parado alguns andares abaixo de onde estão, e escutam uma tosse. Eles vão até lá, mas o terrorista, percebendo a aproximação, começa a atirar contra eles. O homem que não possui um dos polegares consegue capturar Harold e aperta o botão do elevador para subir. Jack é obrigado a entrar na cabine. O terrorista tenta atirar em Jack, mas sua munição acaba. O policial tenta reagir, mas o homem pega um explosivo. O psicopata propõe um teste surpresa ao policial. Ele pergunta o que Jack faria se um terrorista estiver com um policial e explosivos capazes de destruir metade de um prédio. O policial responde que haverá 40 homens o esperando, mas o homem responde que nunca pegarão. A equipe policial que ouviram os tiros percebeu que o elevador de carga está se movimentando e que parou no 3º andar. No elevador, o terrorista com Harold de refém desce, com Jack o seguindo. Harold pede que o colega atire no refém. Jack obedece. O terrorista solta o policial, abre uma porta e aciona o explosivo. Em um cerimonial, Jack e Harold ganham uma medalha do prefeito ao salvarem 13 passageiros do elevador, e graças a eles, a única morte do acontecido foi a do próprio terrorista. Howard Payne assiste à homenagem pela televisão e parabeniza Jack. Jack e Harold comemoram com seus colegas e amigos. Durante a comemoração, Harold avisa que um dia o instinto de Jack pode falhar e isso provocará sua morte. No outro dia, Jack está em uma cafeteria onde encontra um amigo seu, motorista de ônibus. Quando sai do lugar e se dirige ao carro, Jack presencia uma explosão ocorrer no ônibus do seu amigo. Ao se aproximar, um telefone do orelhão toca. Jack atende
Na outra linha, o terrorista pergunta se o policial gostou da surpresa. Ele diz que perdeu 2 anos de sua vida preparando o ataque ao elevador. Por isso, ele não vai permitir que Jack se livre tão fácil. Jack pergunta por que o terrorista não foi atrás dele, mas o homem responde que eles devem dinheiro a ele, mais de 3 milhões de dólares. O policial diz que vai pegá-lo, mas o homem propôs um teste de surpresa. Ele diz que há uma bomba em um ônibus, e quando o veículo atingir 50 km por hora, a bomba se arma. Após isso, se o ônibus diminuir a velocidade abaixo de 50, ela explode. Ele pergunta o que o policial vai fazer. Jack questiona em qual ônibus está a bomba. O terrorista responde que há regras que o policial deve seguir. Ele diz que Jack não pode tirar nenhum passageiro, pois se fizer isso, ele aciona a bomba e que o dinheiro deve ser entregue até às 11 horas da manhã. O terrorista diz qual ônibus que a bomba está e diz a localização. Jack entra em seu carro e se dirige até o local. Uma mulher chamada Annie quase perde o ônibus, mas grita para o motorista parar o veículo. Sam, o motorista, atende seu pedido e ela entra. Jack está a caminho do ônibus enquanto o veículo entra em uma pista de via rápida, se aproximando da velocidade de 50 km por hora. Devido ao trânsito, o ônibus diminui a velocidade. Jack avista o ônibus, desce do seu carro e se aproxima do outro veículo, mandando que o motorista pare, mas o homem manda que ele vá embora. O motorista acelera e Jack para um dos carros que está trafegando na via. Mesmo com relutância do motorista, Jack assume o volante e o dono do carro vai ao banco do passageiro. O policial volta a perseguir o ônibus, consegue se aproximar do veículo, porém atinge 50 km de velocidade e a bomba é acionada. Jack consegue avisar para Sam que há uma bomba no ônibus. Ao perceber que o veículo já atingiu a velocidade, o policial manda que o motorista mantenha a velocidade acima de 50. Jack pede que o dono do carro ligue para Harold. O policial consegue comunicar ao colega sobre o que está acontecendo e diz que é o mesmo terrorista do caso do elevador. Após a ligação, Jack diz que irá entrar no ônibus e pede que o dono do carro assuma o volante. Ele se joga para a porta do ônibus, que o motorista deixou aberta. Ao entrar, ele avisa Sam para manter a velocidade acima de 50 km. Ao ver a ação, Annie se aproxima de Jack, perguntando se ele é maluco. Ele se apresenta como policial e manda que todos fiquem calmos. Um bandido armado que está no ônibus se aproxima e aponta uma arma para o policial. Jack também aponta sua arma e tenta avisá-lo que não está atrás do homem. O passageiro começa a gritar ao motorista para parar o ônibus. Jack diz para ele escutá-lo e que ele irá abaixar a arma. O policial abaixa a arma e tenta acalmar o homem. Porém, outro passageiro ataca o homem armado, que realiza um disparo acidental contra o motorista. Annie consegue assumir o controle e diz que precisam parar o veículo, mas Jack conta que eles não podem deixar a velocidade abaixo de 50, pois há uma bomba no ônibus e que se diminuir, ele explode. Jack ajuda os passageiros a prestarem atendimento a Sam e posteriormente realizam uma ligação a Harold. Seguindo as instruções do colega, o policial começa a verificar se há um dispositivo no velocímetro. Ao não encontrar nada, Harold diz que a bomba deve estar nos eixos, abaixo do ônibus. Jack abre um alçapão de acesso que está no chão do veículo. O policial olha embaixo do transporte enquanto se comunica com Harold através de um dos passageiros. Jack vê que há uma bomba de metal no veículo, com um relógio de ouro. Enquanto passa as características do dispositivo ao colega, Annie o chama, pois há um congestionamento em sua frente e ela pergunta o que deve fazer. O policial manda ela seguir pelo acostamento. Ela obedece. Vários acidentes são provocados, mas a velocidade do ônibus não diminui. Harold começa a se questionar por que o terrorista colocou um relógio. Ele tem uma ideia e pede que sua equipe entregue fichas de policiais dos últimos 10 anos que perderam um dos polegares. Jack recebe uma ligação de Mac. O capitão diz para ele seguir em frente e fala que tentarão limpar as ruas. O capitão começa a guiá-los até uma rua que está vazia. Eles seguem o caminho e Mac avisa que eles terão que realizar uma curva difícil. Annie fica com medo do veículo virar. Jack manda que todos os passageiros fiquem de um lado do veículo. Assim eles conseguem realizar a curva sem tombar. Após passar esse momento, eles seguem o caminho com um pouco mais de tranquilidade. Annie se apresenta ao policial e Jack conta a ela
que a intenção do terrorista é conseguir dinheiro, além de se vingar dele por estragar seus planos em um outro atentado. Mac se aproxima do ônibus com sua equipe e diz a Jack que devem tirar os passageiros, mas o policial explica que o terrorista vai explodir o ônibus se fizerem isso. Jack recebe uma ligação do terrorista dizendo que eles tinham um trato e ele não deve tentar salvar os passageiros. O policial pede que eles tirem apenas um deles que foi baleado. O terrorista permite que tire o motorista, mas avisa o policial para não deixar que a gata selvagem que está dirigindo o veículo diminua a velocidade. Com cuidado, eles conseguem transferir o motorista para outro veículo, onde está a equipe policial. Assustada, uma passageira tenta sair do veículo também, mas o terrorista percebe a ação e aciona um explosivo que está na porta do ônibus. A passageira é atingida e morre. Os ânimos dos passageiros ficam exaltados e eles iniciam uma discussão, mas são acalmados por Jack. Um dos policiais comunica a Mac que a estrada não está terminada e aquela seção acaba em 5 km. O capitão avisa que falta um pedaço grande da estrada, cerca de 150 metros. Com isso, ele pede que Annie acelere. Eles se aproximam da parte que falta e Jack manda que todos se segurem. O ônibus consegue chegar até o outro lado da pista e os passageiros comemoram. Jack percebe, olhando as placas de sinalização, que estão próximas de um aeroporto e guia Annie até lá. Quando chegam até o aeroporto, o terrorista liga para Jack o parabenizando e manda que ele consiga o dinheiro. Para atender às solicitações do terrorista, ele pede que ele o deixe descer. O homem permite, mas diz que ele deve voltar logo. Mac tenta convencer Jack a liberar os passageiros, mas o policial responde que o terrorista está preparado e que se eles fizerem isso, o ônibus vai explodir. Por isso, ele tentará desativar a bomba. Jack se deita em um suporte com rodas preso por um cabo. Ele vai para baixo do ônibus para tentar desligar a bomba, sendo auxiliado por Harold, que está do outro lado da linha de uma ligação. O policial percebe que não vai funcionar. Um agente identifica o terrorista como sendo um policial aposentado, chamado Howard, que era do esquadrão antibombas. Diz que ele foi aposentado após uma bomba deixar ele com apenas 9 dedos. Harold manda que Jack aguarde, pois irão até a casa de Howard. Jack manda que Mac o puxe de volta. Um destroço atinge o suporte, fazendo com que ele perca o controle. Os cabos se prendem, os suportes se soltam, mas Jack consegue se prender embaixo do ônibus com o auxílio de uma faca. Ao perfurar o veículo com a faca, gasolina começa a vazar. Com a ajuda dos passageiros, ele consegue voltar para dentro. Jack pede que Mac consiga um caminhão-tanque com combustível. Harold e sua equipe chegam na casa de Howard. Ao vasculhar a casa, eles não encontram ninguém. Um alarme dispara e uma explosão atinge o lugar. Howard liga para Jack e avisa que Harold não conseguiu e diz que sabia que o relógio de ouro os levaria até o local. O terrorista diz que foi uma pena colocar uma bomba em sua casa, mas eles não conseguirão derrotá-lo. Howard manda que Jack consiga seu dinheiro. Caso contrário, o policial, a gata selvagem e os outros passageiros vão morrer. Ele dá um endereço onde deve ser realizada a entrega. Ele diz que o dinheiro deve ser deixado em uma lata de lixo na praça. Ao desligar a ligação, Jack se desespera, mas Annie o acalma. Jack vê que a blusa de Annie é da Universidade do Arizona, por isso percebe o porquê o terrorista chama de gata selvagem e diz que Howard consegue vê-la. Ele encontra uma câmera instalada no ônibus. Ele instruiu os passageiros a olharem apenas para a frente. Mac consegue acessar a gravação da câmera. Com o auxílio de uma equipe de televisão, ele acessa o sistema da câmera e pede que ele grave as imagens. O combustível do ônibus começa a acabar. Por esse motivo, Jack diz que eles não possuem mais tempo. Mac manda que coloquem as imagens em repetição. Os policiais começam a retirar os passageiros. Quando o último passageiro sai, um dos pneus do ônibus fura e Annie começa a perder o controle da direção. Jack se aproxima para ajudá-la. Ao estabilizarem o veículo, o policial prende um suporte no acelerador para manter a velocidade. Ele e Annie conseguem escapar do veículo com a tampa de um alçapão do ônibus preso em um cabo. Após saírem, o ônibus bate em um avião e explode. Momentos depois, o terrorista faz uma ligação para Mac, questionando sobre seu dinheiro. Jack diz que ele ainda não sabe que todos foram salvos. Os policiais iniciam uma operação para tentar capturar o terrorista. Ao se aproximarem do local, Jack deixa Annie na ambulância e diz que volta logo.
De um prédio próximo, o terrorista observa a lixeira, mas percebe que há atiradores espalhados ao redor do local. O homem se aproxima do telefone, mas percebe a alteração nas imagens. Ao sair do prédio, ele encontra Anne do lado de fora da ambulância. Howard, usando uma farda policial, se aproxima da jovem e diz que ela não deve se aproximar e que levará para um lugar seguro. Jack e os policiais aguardam, mas o homem não aparece. O jovem manda que eles liguem o rastreador da maleta. Eles percebem que o terrorista conseguiu pegar o dinheiro e está em movimento. Jack vai até a lata de lixo e percebe que há um buraco no chão, que leva aos corredores de uma estação de metrô. O policial desce por lá. No caminho ele encontra alguém e aponta uma arma, mandando que a pessoa se vire, mas ele percebe de que se trata de Anne, que está coberta de explosivos. Howard aparece e manda que a jovem lhe entregue o dinheiro. Após obedecer o homem, ele a leva até um metrô e ameaça os passageiros com uma arma, dizendo para eles saírem. Ele leva a jovem para dentro do transporte e manda que o condutor volte para a cabine, colocando o trem em movimento. Quando o metrô está partindo, Jack consegue subir no veículo e abre a porta, entrando em um dos vagões. O homem mata o condutor, dizendo que vai assumir agora. Enquanto prende a jovem em um dos canos do metrô, o terrorista diz para Anne que quando ela explodir, diversos policiais chegarão ao local, mas ele não estará mais lá. Jack observa tudo e vai por cima do metrô para tentar chegar até o vagão onde eles estão. Ele acaba fazendo barulho e Howard percebe sua presença. O terrorista abre a sacola com dinheiro, que solta uma bomba de tinta. Howard fica nervoso e atira contra o teto. Ao tentar escapar dos disparos, Jack perde sua arma. As balas do terrorista acabam e ele sobe para ir atrás do policial. Os dois entram em luta corporal. Durante a luta, Howard consegue prender Jack embaixo, mas o policial percebe que há um sinalizador no teto do túnel. Por isso, segura a cabeça do terrorista, que acerta o objeto. Jack vai até Anne e ele consegue tirar os explosivos da jovem. Mac, usando o comunicador do veículo, diz para Jack descer do metrô, pois a linha não está terminada. O jovem tenta acionar o freio de segurança, mas não funciona. O policial tenta soltar Anne das algemas, mas ele não consegue. Ele diz que vai acelerar o veículo, assim eles podem sair dos trilhos. Ela tenta convencê-lo a saltar. Ele não obedece, se aproxima da jovem e a abraça. Eles se aproximam do fim da linha e o veículo sai do trilho, saindo da estação e parando no meio de uma avenida. Quando o trem para, os dois se beijam. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Esperamos que tenha gostado dessa história. Se gostou, fortalece o canal com um joinha e um comentário. Te vejo no próximo recap.